dias, um figurão nessa proporção do Rames Rodrigues. Depois eu vou até querer saber do nosso trio aqui se o jogador que a gente vai tratar agora, que a gente vai falar agora, tá na mesma prateleira. Será que o Payet fala a mesma língua do Rames? Payet que tá chegando no Vasco. Vamos dar uma olhadinha no VT. O Vasco está próximo de contratar o meio-campista francês Dimitri Payet. Sem clube desde que deixou o Olympique de Marseille em julho, o jogador de 36 anos chegaria sem custos ao gigante da colina. A proposta já está na mesa e animou o Payet, que gostou da ideia de defender o Vasco da Gama em 2023. O salário oferecido pelo clube foi bem visto pelo staff e as partes estão otimistas para um final feliz pelo negócio. Antes mesmo do nome de Payet ser vazado, Paulo Brax, em entrevista coletiva na última sexta-feira, havia revelado as negociações com um meia enorme do futebol. Dimitri Payet tem excelentes números pelo Olympique de Marseille. Ídolo da torcida, o meio-campista anotou 78 gols e distribuiu 95 assistências em 326 jogos disputados. Além disso, também brilhou no West Ham entre 2015 e 2017. Payet chegando ao Vasco da Gama, ainda não é uma contratação anunciada pelo clube, mas será em pouco tempo. Pode ficar tranquilo, vascaíno, que o seu 10 está chegando. Na temporada 22-23, pelo Olympique de Marseille, o Payet fez 27 jogos, jogou em média 35,6 minutos por jogo, marcou 4 vezes, deu 3 assistências, levou 137,3 minutos para participar de um gol. Fernando Campos, mesmo aos 36 anos, qual é a sua expectativa em relação a esse jogador? Que ele joga muita bola, todo mundo sabe, mas o que ele ainda pode dar nessa faixa de idade, nesse momento de vida? O que ele pode dar é muita qualidade, elevar muito o nível de criação, que é uma dificuldade desse Vasco do Ramon Dias, que até vem melhorando coletivamente, mas tinha essa carência do camisa 10. Uma carência que eu acho até que a direção tinha que ter resolvido de uma maneira, né, um pouco mais adiantada, mas consegue... Um pouquinho mais adiantada. Um pouquinho mais, porque a situação já é uma situação muito complicada no Campeonato Brasileiro. Óbvio, tem muita competição pela frente, mas o Payet, para o Vasco, ainda mais para o cenário do Vasco, eu acho que é uma contratação colossal. Ele é uma estrela, ele é um jogador tecnicamente muito acima da média, principalmente quando a gente fala aqui do nível do futebol brasileiro. É um jogador que teve ótimos momentos também na carreira, Euro de 2016 com a seleção francesa, no West Ham foi muito bem na Premier League. É um ídolo gigante do Olympique de Marseille, que tem a maior torcida da França. Então, assim, é um camisa 10 que pode jogar um pouco mais por dentro, pode vir da esquerda para dentro, já foi utilizado até como um jogador com 9 de movimentação, tem uma boa bola parada, tem a capacidade de encontrar soluções. Eu acho que é um craque. Para futebol brasileiro é um craque, um cara tecnicamente para elevar e para dar uma casca para um elenco muito jovem, né? Era necessário. O Vasco fez isso com o movimento do Medel, né, que jogou bem a última partida, muito bem na zaga, e agora ganha a qualidade, a magia do Payet. Acho que traz uma esperança para uma torcida muito machucada, né, Plihal? Sim. Acho que esse projeto ele precisava de uma referência. Já tem uma referência no banco, um técnico mais experiente, que é o Ramon Dias, que eu acho que está fazendo um bom trabalho. E precisava de uma referência dentro do campo. O Payet tem tudo para ser essa referência, para dar um pouco mais de tranquilidade para os companheiros, para ser um cara para conectar as peças. Importante falar, a última temporada dele, ele não foi muito utilizado. Né? Ele não era um titular do Olympique de Marseille. Mas na temporada anterior, 21-22, com o São Paulo, ele foi muito bem. Ele foi um dos melhores jogadores do campeonato francês naquela ocasião. O Olympique foi vice-campeão, né? Isso. Então, assim, eu acho que é um jogador que, mesmo com 36 anos, ele tem muito a acrescentar. É de fato, sim, para o torcedor ficar muito animado. Eu acho que é mais um movimento muito interessante, não só para o Vasco, mas um movimento muito interessante para o futebol brasileiro. A gente está vendo uma capacidade maior de investimento. Tudo bem, são jogadores veteranos que estão vindo para cá, né? E é natural que isso aconteça, porque a elite do futebol ainda está na Europa e agora você tem a Arábia Saudita oferecendo muito dinheiro. Mas olha o movimento dessa janela, Plihal. Você tem, sim, no São Paulo, Lucas e Rames. Ener Valencia foi top 5 de artilheiros da Europa na última temporada, foi para o Inter. Aí você tem um Botafogo contratando o Diego Costa, que já a gente vai falar. Eu acho muito legal. Com o Payet. A única coisa é que dá uma, assim, eu acho ótimo, que sejam super bem-vindos.
Mas que dá uma carinha de Major League Soccer também dá, não dá, Eugênio? E a Major League Soccer levou o Messi. O maior deles. Podia vir, Que tá Aos nessa faixa 35, etária. deitando e rolando. É essa geração aí. Sim. Essa geração que deu para o futebol europeu, já atingiu o máximo lá e está se espalhando pelo mundo. Eu acho legal que o Brasil seja uma rota para esse pessoal. Mostra. E fico também força pensando, no Eugênio, cenário. no poder de convencimento da direção do Vasco. Será que Porque eles o Payet mostraram o time? tinha propostas da França de times menores, tinha propostas de outros continentes. Arábia Saudita. Arábia Saudita. Claro que não devia ser algo estratosférico, senão ele teria ido. Mas você apresenta ali a posição do Vasco na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Que falta uma rodada, no caso do Vasco, 2, né, para terminar o primeiro turno. O Vasco tem um jogo a menos, mas a situação é periclitante. Como é que você convence um sujeito desse tamanho a dizer sim? Acho que com dinheiro, né? Imagino que a proposta financeira deva ser boa. O Vasco tem uma SAF, o Vasco tem investidores que prometeram fazer um aporte financeiro alto. A SAF montou meio time no início do ano e ficou ali um hiato. Tinha meio time, e só. E agora está completando esse time, mas já com o campeonato na metade. Sim. Ou quase na metade. O Vasco já perdeu muito tempo. O Vasco foi contratar um técnico agora, o Vasco foi contratar um meio-campo agora. O Vasco não tinha meio-campo. Então chegaram Medel, Paulinho, Praxedes e agora o Payet. É o meio-campo do Vasco, que vai ser o meio-campo do Vasco. Talvez o Medel jogando na zaga, como foi a última vez, né? Mas é um meio que não tinha. O Vasco não tinha jogadores experientes para jogarem no meio-campo. Hoje o Vasco contratou e chega esse para ser a cereja do bolo, pelo menos por enquanto, tecnicamente falando. Tecnicamente é o melhor deles, todos. A questão toda do Payet, imagino que seja física. Porque uma temporada em que ele jogou muito pouco e o tempo de férias dele, que ele está sem jogar desde então. Porque a exigência é que se chegue para o Vasco não pode perder tempo para nada. Sim. Ele tem urgência em ganhar todos os jogos que ele disputar. Então, o jogador que chega para ser a estrela do time tem urgência em chegar e jogar bem. O problema é que você pode acabar precipitando uma entrada de um jogador que está muito tempo parado, de uma temporada que já foi num ritmo diferente para ele, e ele acabar encontrando dificuldades nessa pressa em colocá-lo em campo. E eu acho que ele é o típico jogador que o torcedor do Vasco não deve esperar, não só por conta da idade, mas por características. Cobiçado pelo Vasco, o jogador francês foi eleito um dos melhores meio-campistas da Eurocopa de 2016. Você já entenderá tudo sobre esse assunto. Por isso, se inscreva, ative as notificações e